Boa noite. Eu me chamo Cláudia. A minha casa é a casa da Congregação Espírita Francisco de Paulo. Fica aí na Conselheiro Zenha, na Tijuca. Mas a casa é onde nos recebe, né? E eu peço licença aos mentores espirituais dessa casa para que eu possa adentrar e fazer digna. Porque quando nós abrimos a casa para alguém, nós temos que agradecer porque estão nos recebendo, né? Então que eu possa me tornar digna dessa casa, porque é pela segunda vez que ela me recebe. Então é muito gratificante para nós que na nossa pequenez e na nossa simplicidade falar tudo que o mestre, o grandioso mestre, trouxe para nós. É muito simples. A gente sabe que ele era simplicidade pura. Até para falar, ele era muito simples. Isso é inerente das pessoas sábias. As pessoas sábias, elas não utilizam palavras rebuscadas, ela não utiliza situações. Ela é simples por natureza. E a gente sabe que o nosso mestre era simples por natureza. Por isso que, diante das dificuldades do tempo antigo, ele nos falava por parábolas, para que a gente pudesse ter um entendimento, buscar em nós a simplicidade. Ele sabia das nossas dificuldades. Então, por isso que ele falava por parábolas, para que pudesse adentrar, não só na mente, também no coração. E hoje, como ela falou, nós iremos conversar sobre o capítulo 18, que é muitos chamados, poucos escolhidos. Mas antes de eu iniciar falando desse capítulo, quando eu fui fazer um estudo, desde o ano passado, mas esse ano a gente vai namorando, né? Porque cada hora a espiritualidade vai nos dando uma luz para a gente poder, porque não somos nós, são eles que trabalham. Nós somos apenas, como diz Emmanuel, nós somos apenas coladores de cartazes. A gente só cola cartazes. E aí na minha busca, na minha pesquisa, eu fui olhando. Primeiro no Evangelho tem as bem-aventuranças. Aí depois, antes de chegar nesse capítulo, eu verifiquei. No capítulo 16, ele fala assim: não se pode servir a Deus e a mammon. Olha como Kardec, ele foi totalmente pedagógico. Já no capítulo 17, ele fala para a gente: sede perfeitos. Primeiro, não podemos servir a Deus e a mammon. Depois, nos ensina as diretrizes para que nós sejamos perfeitos. E aí, no capítulo 17, que é antes desse que nós vamos estudar hoje, a fé transforma. Então, veio trabalhando em nós para que nós pudéssemos chegar no capítulo 18 e pudéssemos pensar nesse tipo. Muitos chamados, poucos escolhidos. Como ele tem diversas parábolas, que é a parábola do vestido de bodas, a parábola da porta estreita, nem todos que dizem Senhor entrarão no reino do céu, muito se pedirá, muito se recebeu. Os espíritos, as instruções dos espíritos vão falar para a gente: dar-se-á aquele que tem, e pelas suas obras se reconhece o verdadeiro cristão. As duas palavras me chamam muita atenção. Muito mesmo. E eu vou pesquisar. Eu vou falar um pouquinho, se der tempo, eu vou falar um pouquinho de cada um. Mas a que mais me chamou a atenção foi a palavra vestido de bodas. Porque bodas é casamento. Bodas é bodas.
é um convite para nós. E esse casamento, quando foi chamado, nós podíamos ver que ele se revestiu de ensinamentos do nosso mestre. Ele falava coisas cotidianas, de forma simples, como eu falei, característica do sábado. E aqui fala assim, falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram a ele. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar. Mandei matar meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para os negócios. Outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos trajes. Sabendo disso, o rei tomou-se de cólera. Qualquer coisa mundana. Cólera é coisa mundana. Vamos lembrar disso. E mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhe queimou. Aí tem uma outra parte que fala: então disse a seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas para eles foram chamados não eram dignos. E depois a encruzilhada e chamai para bodas todos quanto encontrados. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala de bodas se encheu de pessoas que se quiseram a mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse: teu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio, então disse o rei à sua gente: atai as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos há chamados, mas poucos escolhidos. E aí Kardec começa assim, trazendo para nós. O incrédulo sorri a esta parábola, me parece, de pueril ingenuidade, por não se compreender que possa opor tanta dificuldade para assistir um festim, ainda menos, e convidados levam resistência a ponto de massacrarem o dono da casa. E aí eu fui fazendo uma análise. Reino dos céus, Deus, casamento do Filho, Jesus, servos por os profetas. Aí a gente retorna lá, né? Porque eles, nos primeiros momentos, eles foram chamados, mas tinham dúvidas, tinham dificuldade, muitos foram apedrejados, muitos não foram ouvidos, muitos tiveram dificuldade até, mas todos foram chamados. Lá na frente, a gente viu que Deus solicitou aos profetas que convidassem para a fidelidade para o casamento é o fidelidade. Fidelidade. É fidelidade. Nós temos o hábito de dizer que Deus é fiel a nós. Mas, na realidade, é um convite para que sejamos nós fiel a Deus. Para que essa vida se efetive efetivamente. A palavra é efetivamente. E se consagre essa fidelidade. Porque nós
isso. Nós somos herdeiros. E nós temos que pegar essa herança para nós. E nós somos tão herdeiros que ele nos trouxe um irmão mais velho com a capacidade de utilizar da herança que ele tem, nos ensinar em palavras simples para que nós pudéssemos absorver e querer essa herança. Mas muitas das vezes, como alguns que ele falou aqui, nós temos outras coisas a resolver. Nós não podemos ir, nós não queremos ouvir. Se eu não estiver enganada, é lá no capítulo 9, fala da paciência, e diz assim no início: a dor é mesmo com as palavras. A dor é uma bênção que Deus envia a seus filhos. Aqui é. Então, naquele momento, quando nós temos escolhas, nós realizamos algumas escolhas e não queremos fazer essa fidelidade, aí o que chega? A dor. Para que nós possamos prestar atenção. Já reparou que quando nós estamos em dor, nós nos ligamos mais a Deus? Os nossos ouvidos ouvem. Se eu estou com uma dor e essa irmã chega para mim e fala: eu vou lá, você vai dormir você vai tomar uma paz, você vai ouvir uma palestra, você vai se sentir melhor. Eu vou. Mas enquanto eu estiver na diretriz das coisas mudantes, porque tudo que está aqui é uma permissão de Deus, nós necessitamos de tudo que está aqui. E nós não abrimos. Nós não abrimos o tempo. Por isso que a dor é uma bênção de Deus para nos tirar do caminho da facilidade. E aí, neste momento, nós estamos sendo chamados a muito. E nós não precisamos ser mais como o povo, nós não precisamos ser jogados no chão para conhecer Deus, Jesus. Nós não precisamos mais que a nossa vista escute. O que nós temos que fazer é somente abrir os nossos corações e entender esse chamado. O que é este chamado? O que é esse chamado diante de tantas situações que hoje nós estamos vivenciando? Por isso que a dor é uma bênção. Como que nós chegamos aqui para conversar sobre esse capítulo? Porque tem uma dor cada um. Sim. Muitas das vezes a gente nos pega perguntando se não poderíamos ter feito diferente, não é? É a dor da consciência. É ela nos colocando. Muitas das vezes a gente tem situações onde nós poderíamos nos silenciar para que não houvesse fogo na boca. Mas o nosso orgulho ainda nos constrói. Nós continuamos sendo estagnantes. Nós continuamos entendendo, mas ainda não temos um movimento. Nós ainda não conseguimos trabalhar em nós uma das coisas, meus irmãos e minhas irmãs. Primeiro eu ouvi sobre tudo que eu estou falando. Primeiro, graças a Deus, Deus nos permite ter companheiros a ouvir tudo. Vocês são meus companheiros. Porque isso é a humanidade. Quando toda a humanidade ouvir, será um grande banquete. O que é banquete?
Fartura. A gente faz uma mesa, coloca e chama quem? Aqueles que nós mais queremos. É a humanidade. Por isso que é um grande banquete, para que possamos nos alimentar. Aí já é cada palavra que Cristo nos trouxe, de cada movimento que Ele fez para que muitos fossem chamados. Porém, absorvidos pelas coisas terrenas, nos mantivemos diferentes às coisas de Deus. As coisas de Deus são as leis divinas. Muitas das vezes nós nos tornamos indiferentes. Aí eu volto a dizer, Deus nos dá para despertar. Como que nós passamos agora a prestar atenção nas leis de Deus? Porque é o chamado. É essa fidelidade que Ele nos pede nessa noite, para que nós possamos nos unir e efetivar essa união. Vendo que nós não tínhamos maturidade, a venda dos olhos ainda nos tapava a visão, deixou-nos para sepultura. Se nós pudermos lembrar, nós somos nós homens. Nós éramos idolados, nós gostávamos de vários deuses. Por isso que no início eu falei, lá no início, primeiro servir a Deus, nós temos que escolher servir a Deus e amar o mundo. E aí, ele se depara com alguém, com um servo que não estava, depois que todos foram chamados novamente, e não tinha uma túnica nupcial. O que é essa túnica nupcial? Lá no livro Roteiro, no item 6, Emmanuel diz: o perispírito, quanto à forma somática, obedece às leis de gravidade no plano que se afirma. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes neles se expressam fielmente. Por isso mesmo, purificando a nossa indumentária e embelezando a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete celeste. Então, a nossa veste nupcial é como nós nos acostumamos. Nós podemos reverter, se nós tivermos condições de fazer nossa mente a veste celeste. Nem tinha veste tão brilhante que é. Não é porque estava havendo exclusão, porque é necessário para ter essa fidelidade, a gente comece a embelezar. O que é isso, embelezar? Caminhar para as leis de Deus. Continuando nos chamados. Continuando nos chamados. Mesmo com a nossa dificuldade. O Pai nos conhece de todo, que Ele consegue enxergar em cada um de nós uma luz que nós nem mesmo conhecemos. Porque é hoje quando a gente vemos tantas coisas. Nós viemos em capítulo 20 e com certeza nós fizemos, nem que for um milímetro, nós fizemos. Então essa túnica ela vai cada vez mais ficando mais clara. Por isso que nós devemos agradecer todo dia por estar aos nossos pais, às nossas mães, por eles nos terem nos recebido. Porque aqui começa a nossa mudança. Aqui começa o embelezar da nossa túnica inicial. Começa o nosso brilhar. Quando
falando, eu gosto desse roteirinho que eu faço. Jesus recebeu a incumbência de fazer evoluir toda a humanidade. Não somente os cristãos. Não foi somente os cristãos, não foi somente aquele que tinha crença nele. Ele foi para todos. Ele foi para todos. E nós vimos que quando ele foi para todos, os saduceus foram o primeiro chamado. Mas em função do preconceito, né? Eles não conseguiram assimilar. E nós tivemos que tinha muito preconceito, mas diante dele, quando viu que tudo que ele falava realmente era o chamado, e vocês sabem de quem eu estou falando, do nosso irmão Paulo. Paulo se colocou diante do mestre, Paulo se despojou. Então Paulo começou a embelezar a sua vida. Paulo começou o trabalho de se tornar diferente. Mas um chamado. O processo do nosso afastamento da lei divina nos acarreta muito sofrimento. Né? Muitas das vezes a gente tem esse vício de nos afastar da nossa rebeldia, né? Porque queremos aquilo da forma que nós achamos. Somos tão imaturos que muitas das vezes é a misericórdia divina pairando sobre nós, tirando do perigo. Mas a gente esquece mesmo. E como bom pai que ele é, ele nos deixa, mas sempre segurando, né? Desvia daqui, desvia dali, sempre nos deixando sentir para que possamos crescer e realizar a nossa vida. Os judeus, eles foram primeiro a serem convidados. Por conta da revelação, portanto, eu falei sobre isso, né, das judeus. Portanto, se fecharam em virtude do orgulho racial e não cumprir o papel de expandir a todos. Uma condição para que a gente pudesse participar dessa túnica e vestir essa túnica inicial é que a gente continue vivenciando a vida. A gente precisa vivenciar. Nós estamos sendo chamados a todo momento. Diariamente nós somos chamados a vivenciar. Quando nós passamos por um irmão deitado na calçada, nós temos um chamado. Nós não podemos, como antes, levar as nossas casas. Nós não podemos, talvez, abraçá-lo, mas nós podemos ter empatia por ele. E eu não vou nem dizer falar, mas eu não faço. Trazer a mente dele para o nosso pensamento, consequentemente, para o nosso coração. E trazendo para cá. Nós não precisamos trazer fisicamente, mas nós podemos trazer para cá. E olha que não vai ser somente, porque nós estamos em volta de vários. E quando a gente acolhe a um, nós acolhemos a um. Você imagina quando nós olhamos para ele e não sentimos pena, mas reconhecemos nele o irmão que talvez tenha escolhido estar ali passando. Ou então, através da nossa falta de alguma coisa, ele está passando por isso. Mas o nosso olhar é a forma. E sabe o que isso faz? Embeleza a nossa vida muito no escolher
Mas isso não é privilégio de ser estudioso. O que é a força de vontade, a coragem da gente querer mudar. É a coragem da gente querer realizar isso diariamente, em cada momento. Eu observei e a gente fica prestando atenção, né, porque até o iniciado do chamado, né, de cada coisinha que ela foi falada, para a gente realizar, eu falo a gente, porque eu sou capaz de levar-nos, de ir lá visitar, né, de unir para que a gente possa comprar aqui, de unir para junho a gente fazer alguma coisa. Isso é um esforço, é a coragem. Somos escolhidos para este tempo. Nós somos escolhidos. Parece bem querido. Muitas vezes as pessoas falam, é só levar alimento. Mas nós somos escolhidos. Não sei se vocês repararam, quando a gente separa um alimento, é as nossas mãos que tocam. E ali vai o nosso amor. Ali vai o nosso cuidado. Eu lembro que quando eu era pequenina, a minha mãe, quando ia fazer um alimento, para colocar um feijãozinho no fogo, ela fazia uma taça. Ela abençoava isso. E falava que era para nos explicar. Mas aquilo transformava-se diferente. A mesma coisa, quando a gente ouve. Não basta só pegar e pôr no papel. É necessário que a gente coloque ali o nosso sentimento de doar, de dividir, de ceder aos outros. Às vezes é um pedido isso. Acho que a gente pega aquele pedido assim, tira do nosso armário, coloca na sacola e traz. Nós estamos sendo chamados. Porque vai chegar a hora que uma pessoa isso. Daí a gente fica pensando, né? Como as coisas vieram atravessando momentos que nos dando mais condições da gente se centralizar e ser escolhido para essas atividades. Basta que a gente tenha coragem e se coloque a fazer. Se ponha. Porque como eu falei no início, esse capítulo, ele tem diversas palavras. Ele vem falar da porta estreita. Ele vem falando para nós, tem todos que dizem Senhor, entrarão no delícia, porque não basta a gente somente dizer Senhor, Senhor. É preciso que a gente efetive o que realmente o Senhor tem falado para nós. É o trabalho para você. Verdade. É o trabalho de olhar e passar por olhar para o irmão que está. É silenciar dentro do nosso próprio lar para que a contenda não tome chão. Muito se pedirá aquilo que nunca recebeu. Somos nós. Sou eu. A gente tem que receber muito. A gente tem que receber muito. Agora, precisamos colocar a mão na chave. Trabalhar para que isso realmente nos dê merecimento de receber. Não é o como é o trabalho do bem. É o trabalho. Estamos sendo chamados muito para esse trabalho. Às vezes é um abraço, às vezes o irmão que entra ali, ele está em tal estado que o nosso abraço vai fazer com que ele amanhã não se sinta. Que amanhã ele esteja comigo. Dar-se-á aquele que tem. É aquele que se tornou digno. É o esforço do trabalho do bem.
é a execução da lei divina, é a nossa perseverança. Nós precisamos ter essa palavrinha na execução das nossas atividades. Nós temos que ter perseverança. Porque muitos não querem que nós estejamos aí. Muitos não querem. Eu enfrentei, sem pensar em dificuldades que foi para eu chegar aqui agora. Mas eu também estou vivendo. Me ajuda a chegar aonde eu tenho que chegar. Eu cheguei. Cheguei, a nossa irmã que estava ficando estável, querendo correr, eu falei para ela, não precisa correr. Eu adentrei por essa porta. E aqui eu me esperava. Quando eu entrei, ela falou, ela está chegando. E isso nos faz muito bem. Muito. Que saber que a espiritualidade, ela confia, ela é fidelidade. E por que nós não vamos ser fiéis? Por que nós não vamos querer essa bodas? Por que nós não queremos ser chamados? E trabalhar para sermos efetivamente escolhidos. Principalmente nesse momento, onde nós vemos a dificuldade para que a palavra do Mestre seja colocada no coração de cada um. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Os que fazem a vontade do Pai, os que se aplicam à lei divina, divulgação, levar os ensinamentos na palavra e na prática. Nosso mestre é assim. Nosso mestre, ele o tempo todo nos elegeu. O tempo todo. E continua fazendo isso. E quando ele coloca para conviver conosco, um irmão que tem um pouco mais de dificuldade, para que aquilo seja mais tranquilo, ele fala para a gente, a paciência. Aí a gente pede paciência, vem as coisas para que a gente trabalhe a paciência. Meu Deus, eu vou pesar. E aí a gente leva o pensamento dele e ele fala, vinde a mim, vós estás aflitos sobre a e eu vos aliviarei. Entende como é que é a coisa? Estou tentando professor de porque tudo vem nos dando sustentação para que nós sejamos escolhidos. Para que a gente possa trabalhar por esse caminho tão glorioso para nós. Pode ir. Aqui, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no meio do céu. Eu separei essa leitura e tem outra coisinha que o livro do Dr. Bezerra que foi psicografado pelo Dival. Ele fala assim, não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas reflexões. O caminho único que vos está aberto para acharmos graça perante Ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Oh, olhar, só não precisa dar um alimento, não precisa dar lençol, só viver nele. São eternas a palavra de Jesus, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem
meditarem nessas palavras, serão estáveis como casa construída sobre a rocha. De casa. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nela. Nos traz uma alegria, né? Nos traz uma alegria quando a gente tem o amor e a caridade. Traz uma alegria muito grande. As que, porém, for uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. Somos nós. Muitas das vezes nos afastamos. Não queremos essa boca. Não queremos estar junto da lei divina. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. E aí, mais um finalzinho. Aí é para os espíritos. Aos espíritas, pois muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem projetado, muito será dado. Olha a confiança, olha a fidelidade. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se os conselhos que os espíritos dão alguma coisa não há que lhe diga respeito. Por isso eu falei primeiro também. O espiritismo tem multiplicado o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também. Parece que tem pouquinha gente, muita gente. Foi esse convite. Eu vou fazer para nós. A gente saia do nosso. Desculpa a palavra. Sejamos perseverantes. Orações. Existe ao nosso lado. Como Deus é. Anjo, sempre imaginando. Nós temos uma pessoa, Deus sempre como pessoa, ao nosso lado, exclusivamente para cuidar. E ele vira, eu fico imaginando ele numa arquibancada, vibrando. Quando a gente executa algo para ser pessoa. Se a gente pensar de caridade, como falou, o nosso crescimento também é um crescimento. Só para a gente ver como tudo se congrega, tudo é fidelidade, tudo nos une. Por isso que nós somos humanidade. E é esse convite que Deus está fazendo. Sejamos humanidade. Que nós não nos deixemos abater pelas dores que são diferentes. Ele vem carregar o fardo. E esse livro aqui, Compromissos Iluminativos, pelo Espírito Desenho de Beleza. O item, ele fala da avareza. Aí eu vou ler só essa parte. Claro. Final. Pode ler com calma. Judas vendeu. O Senhor vai na luz. E no momento de tibieza, Ávara, para não perder o corpo do transitório. Pedro o negou. Porém, rico pelo desejo de reabilitação, deu-lhe a vida e permitiu-se crucificar, de cabeça para baixo, nos montes vaticanos mais tarde. Que a nossa seja a ânsia de servir e doar, de amar e prosseguir, de renunciar a nós mesmos para ajudar quem indigna, quem necessita e quem apenas se apresenta em carência, não se atreve a pedir. Ricos
sim, todos somos da graça de Deus. E ninguém há que se possa eximir da santa missão da caridade que salva, que se inicia num gesto íntimo, em formação de inspiração, a inspiração, e se concretiza no desejo que se transforma em ação. Rico de amor, Jesus veio até nós e salva. Nós somos salvos. Álvaro, recebendo-lhe o apelo, se enriqueceu de luz e deu-se-lhe em totalidade de abnegação, para se tornar-se um símbolo, um exemplo de que as nossas maiores necessidades são Jesus e o reino do céu. Que nós possamos colocar essas coisas, esse grande poder, essa grande poder. Toda vez que eu entro nessa casa, então eu vou se lembrar de Deus. Eu vou pensar. Obrigada, Cláudia.